Olá, meu jovem! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre semelhança de triângulos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Para tratar sobre semelhança de triângulos, precisamos de um conceito muito importante e até bem conhecido, chamado Teorema de Tales. Nome dado em homenagem ao matemático grego Tales de Mileto. O Teorema de Tales diz o seguinte: um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. O que isso significa? Observe a figura. Sejam as três retas A, B e C, paralelas entre si, que determinam na reta transversal M os segmentos AB e BC, e na reta transversal N os segmentos DE e EF. O teorema afirma que esses segmentos são proporcionais. Na matemática, indicamos a reta A paralela à reta B, paralela à reta C, que implica em dizer que o segmento AB está para o segmento BC, bem como o segmento DE está para o segmento EF. No decorrer da aula, faremos uso dessa informação. Vamos prosseguir? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP. O símbolo tio significa que os triângulos são semelhantes. Mas o que significa dizer que os triângulos são semelhantes? Afirmar que dois triângulos são semelhantes implica em dizer que os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Ainda na mesma figura, observe que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, apresentam medidas iguais. Conforme a indicação nos ângulos, temos o ângulo A é congruente ao ângulo M, pois ambos indicam um traço no ângulo. O ângulo B é congruente ao ângulo N, pois ambos indicam dois traços no ângulo. O ângulo C é congruente ao ângulo P, pois ambos indicam três traços no ângulo. Quanto aos lados, temos que os lados correspondentes são proporcionais. Aí você pergunta, como encontramos lados correspondentes? Basta olhar para os lados contrários, ou opostos aos ângulos congruentes. Veja na figura. O lado AB está para o lado MN, bem como BC está para NP, bem como CA está para PM. Quando dizemos que essas razões são iguais, estamos afirmando que existe uma razão de semelhança, ou seja, que existe uma constante K de proporcionalidade entre os lados correspondentes do triângulo. Veja os triângulos ABC e FGH. Observe que os ângulos correspondentes são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo F, pois ambos são ângulos retos, portanto, cada um mede 90 graus. O ângulo B é congruente ao ângulo G, pois a medida de cada um dos ângulos é igual a 32 graus. O ângulo C é congruente ao ângulo H, pois a medida de cada um dos ângulos é igual a 58 graus. Quanto aos lados, temos que as razões são iguais a 2/3, que é a constante de proporcionalidade. Como os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, então o triângulo ABC é semelhante
ao triângulo FGH. Logo, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Agora, vamos ao teorema fundamental da semelhança. Considere um triângulo ABC e uma reta R paralela ao lado BC, que corta os lados AB e AC, conforme a figura. Vamos provar que os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Lembre-se que para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que os ângulos correspondentes sejam congruentes e as medidas dos lados correspondentes sejam proporcionais. Quanto ao ângulo, o ângulo A é comum aos dois triângulos. Conforme vimos no bimestre anterior, o ângulo ABC e ADE são correspondentes, então são congruentes. Logo, alfa é igual a beta. Os ângulos ACD e AED são correspondentes, então são congruentes. Logo, gama é igual a θ. Quanto aos lados, aplicando o teorema de Tales nos triângulos ABC e ADE, temos o lado AD está para o lado AB, bem como o lado AE está para AC. Agora, aplicando o teorema de Tales nos triângulos CEF e CAB, temos o lado AE está para o lado AC, bem como o lado BF está para BC. Como o segmento DE é congruente ao segmento BF, pois são lados opostos de um paralelogramo. Daí temos o lado AE está para o lado AC, bem como o lado DE está para o lado BC. Então, podemos afirmar que os lados são proporcionais. Como vimos que os ângulos são congruentes, logo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Portanto, pelo teorema fundamental da semelhança, temos toda reta paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados em pontos distintos, determina, com esses lados, um triângulo semelhante ao primeiro. Vamos ao exemplo. Para medir a altura de um pinheiro, fiz o seguinte: peguei o bastão de 1,5 metros e verifiquei que ele projetava uma sombra de 2 metros. No mesmo momento, percebi que o pinheiro projetava uma sombra de 16 metros. Qual é a altura dessa árvore? Pela figura, temos que o bastão e a árvore estão paralelos. Então, podemos usar o teorema fundamental da semelhança. Para facilitar a visualização dos lados proporcionais, vamos separar os triângulos. Veja, associando os lados proporcionais, temos a sombra do bastão, 2 metros, está para a sombra do pinheiro, 16 metros. Bem como a altura do bastão, 1,5 metros, está para a altura do pinheiro, que mede x. Quando duas razões são iguais, temos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 2x é igual a 24. Dividindo os dois lados da igualdade por 2, temos que o valor de x é igual a 12. Portanto, a altura do pinheiro é igual a 12 metros. Observe os triângulos ABC e FGH. Os ângulos correspondentes são congruentes. Veja, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo G, que é igual a 32 graus. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo H, que é igual a 58 graus. E a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo F, igual a 90 graus. As medidas dos lados correspondentes são proporcionais. O lado AB está para o lado FG, bem como BC está para GH.
bem como CA está para HF. Como vimos, quando os ângulos correspondentes de dois triângulos são congruentes e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. O que veremos a partir de agora é que podemos determinar se dois triângulos são semelhantes conhecendo apenas alguns de seus elementos. Existem 3 casos em que podemos verificar a semelhança entre triângulos, conhecendo apenas alguns dos seus elementos. Primeiro caso, ângulo-ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, então esses triângulos são semelhantes. Observe que é suficiente que haja dois ângulos congruentes. Na figura, temos o ângulo A é congruente ao ângulo A'. O ângulo B é congruente ao ângulo B'. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. No segundo caso, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos possuem medidas de dois pares de lados correspondentes proporcionais e um ângulo compreendido por esses lados for congruente, então esses triângulos são semelhantes. Observe na figura que o lado AB está para a linha B', bem como AC está para a linha C'. Então, esses dois lados são proporcionais e o ângulo A é congruente ao ângulo A'. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Vamos a um exemplo. Os triângulos ABC e DF são semelhantes? Pelas medidas na figura, temos o lado CA está para o lado FD, cuja razão é igual a 2/3. E o lado AB está para o lado DE, cuja razão é igual a 2/3, o que nos leva a concluir que os lados são proporcionais. Também temos que o ângulo A é congruente ao ângulo D, pois ambos medem 90 graus. Logo, pelo caso lado, ângulo, lado, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. No terceiro caso, lado, 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 se dois triângulos possuem os 3 pares de lados correspondentes com medidas proporcionais, esses triângulos são semelhantes. Observe, o lado AB está para a linha B', bem como BC está para B', C', bem como o lado CA está para C', A'. É suficiente para afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. A sombra de um poste vertical, projetada pelo Sol sobre um chão plano, mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. A altura do poste é, letra A, 12 metros, letra B, 20 metros, letra C, 72 metros, letra D, 7,2 metros. Tempo na tela.
vamos à solução da atividade 1. Observando os dois triângulos formados pelo porte e pelo bastão e suas respectivas sombras, temos a altura do porte mede x, está para a altura do bastão 1 metro, bem como a sombra do porte 12 metros está para a sombra do bastão 0,6 metros. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, encontramos que o valor de x é igual a 20, ou seja, a altura do poste é igual a 20 metros. Logo, a alternativa correta é a letra B. Atividade 2. Considere uma praça em que as calçadas que medem 50 metros e 60 metros e são paralelas. A que distância do ponto de ônibus se encontra o passageiro? Alternativa A, 15 metros. Alternativa B, 20 metros. Alternativa C, 30 metros. Alternativa D, 45 metros. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 2. Como as calçadas são paralelas, podemos usar o teorema fundamental da semelhança. Para isso, vamos separar os dois triângulos. Observe na figura. Chamamos o lado do menor triângulo de x, que está para x mais 5, bem como a base do menor, 50, está para a base do maior, 60. Dividimos a segunda razão por 10, tanto no numerador quanto no denominador. Em seguida, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Encontramos 6x igual a 5x mais 25, que resulta em x igual a 25. Então, somamos 25 com 5, que é igual a 30. Portanto, a distância do passageiro ao ponto de ônibus é de 30 metros. Logo, a alternativa correta é a letra C. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Estudamos sobre triângulos semelhantes. Aprendemos que para dois triângulos serem semelhantes, é necessário que os ângulos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes sejam proporcionais. Vimos o teorema fundamental da semelhança, que diz que em qualquer triângulo, quando interceptado dois lados por uma reta paralela a outro, forma um triângulo semelhante ao primeiro. Também estudamos os 3 casos de semelhança e aprendemos que existem casos em que é suficiente ter alguns elementos dos triângulos para determinar sua semelhança. Querido, espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Tente fazer mais exercícios para fixar o conteúdo. Acompanhe as redes sociais do Centetes, pelo Facebook e Instagram. E assista também pelo YouTube. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!